Como os maiores assassinos em séries foram capturados. Eita porra. Ted Bundy Esse é foi um bom. criminoso carismático que usava sua aparência de bom moço e inteligência acima da média para enganar pelo menos 30 mulheres jovens nos anos 70, tornando-se um dos casos mais estudados da criminologia moderna. Ah, que gracinha. Ô, de Souza, obrigada por passar aqui e deixar uma mensagem pra mim na Twitch. Tô aparecendo bastante pra você? Você tá gostando dos vídeos? Obrigada, viu? Quem foi o Deus que patrocinou Poderoso Chefão? Foi o Escamado. Regras, regras. Acho que ele já saiu. Ted planejava tudo nos mínimos detalhes. Estudava direito, sabia como a polícia trabalhava e sabe o que pegou ele? Uma simples parada de é nóis, hein, trânsito. Na madrugada de Souza. 16 de agosto de 75, um policial em Utah viu um Fusca fugindo de um bairro. Mandou parar. Dentro do carro tinha algema, máscaras de esqui, pé de cabra carai. e corda. Coisas que seriam colocadas como estranhas. Mas, mesmo preso, Ted Bundy continuou enganando todo mundo. Ele mesmo se defendeu no Coisas do Christian Grey. Que medo. Mas eu vou falar, eu acho que é esse cara aqui que as mulheres mandavam carta pra ele na cadeia, porque ele é bonito. Um negócio assim eu já vi. Deve ser esse cara. tribunal estudou os documentos do caso, até pediu uma Gustavo, como testemunha que em você tá? casamento durante o julgamento para manipular o júri. Fugiu da cadeia 2 vezes. Na segunda fuga, continuou fazendo os crimes na Flórida, até ser pego de novo. Dessa vez, Olá. foram marcas de mordidas que deixou em uma vítima que o entregaram. A ciência estava melhorando e ele não percebeu. Teve seu fim na cadeira elétrica em 1989. Antes, confessou vários casos tentando ganhar mais tempo de vida. Até o último momento, Põe foto aí, cabelo, deixa eu tentava ver. controlar tudo. Jeffrey Dahmer foi o Ah, criminoso que esse. realizava experimentos insanos que chocaram o mundo quando descobertos em Mordidinha de paixão, 1991. credo, A história para. da sua captura não começa com uma investigação brilhante ou tecnologia forense. Começa com sorte pura e um erro policial grotesco. Em maio de 1991, um jovem de Ai, o ano que eu 14 nasci. anos conseguiu escapar do apartamento de Dahmer. Confuso e com poucas roupas, 2 mulheres chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, Dahmer apareceu calmo, charmoso e explicou que tudo era uma briga de namorados. Os policiais acreditaram, levaram o garoto de volta para o apartamento de Dahmer. Aquele jovem foi encontrado sem existência dias depois. Ai, 2 meu meses Deus. após esse erro catastrófico, em 22 de julho de 1991, outro homem escapou, ainda usando algemas. Dessa vez, os policiais investigaram. Entraram no apartamento e encontraram um inferno, coisas sinistras no freezer e em tambores de ácido, fotografias polaroides documentando tudo. Dahmer não resistiu à prisão, confessou tudo calmamente, com detalhes perturbadores. Ai, que medo. Disse que estava tentando criar zumbis obedientes e em 1994 Ai, que medo. foi alvo de um colega de Nojento. cela. E ele era Dahmer, gay, né? que queria controlar completamente tudo, não teve o controle sobre o seu próprio fim. Só O pegava assassino homem. do Zodíaco é o psicopata misterioso que aterrorizou a Califórnia entre 1968 a 69, enviando cartas cifradas para jornais e zombando da polícia, eu assisti o permanecendo filme. não identificado por mais É de real, 50 então. anos. Zodíaco, na verdade, nunca foi pego, e isso o torna diferente de todos os outros nessa lista. Ele venceu, pelo menos até agora. Entre 1968 e 69, ele confirmou 5 pessoas, mas alegava ter mais de 37, o que o diferenciava. Caralho. Sua necessidade de atenção enviava cartas para jornais com cifras fui complexas, pego. ameaçava provocar explosões, exigia que suas mensagens fossem publicadas na primeira página. Uma das cifras levou 51 anos para ser decifrada. Jesus. Em 2020, um grupo de especialistas finalmente quebrou o código Z340. A mensagem? Pura zombaria. Espero que vocês estejam se divertindo tentando me pegar. Eu não tenho medo do fim, porque me enviará para o paraíso mais rápido. Em 2021, um grupo de investigadores independentes usou DNA genealógico e apontou para um suspeito já falecido.
O FBI não confirmou oficialmente. Capeta que tá Existem esperando mais ele, de né? Pra sentar no colo 2.500 dele. suspeitos ao longo dos anos. Arthur Allen foi o principal, mas faleceu em 1992 sem nunca ser acusado. A verdade, Zodíaco provavelmente já se foi há décadas, levando seu segredo para o túmulo. Ele ganhou o jogo mais sinistro da história. Doideira. Dennis resto eu não Rader conheço nenhum. era o BTK, que Não aterrorizou conheço, vamos ver. Kansas por 30 anos, levando uma vida dupla como líder comunitário respeitado, presidente da congregação da igreja e pai de uma família exemplar. A captura do BTK é uma aula sobre como a arrogância derruba até os mais cuidadosos. Entre 1974 e 91, ele cometeu 10 atos brutais. Depois, simplesmente parou. Viveu décadas como Rafa Martini mandou uma bala de menta, mandou 40 reais. Uma bala de menta. Programa do Hist Chanel. Eu adorava assistir isso. Olha o que essa doida fez. Bala de menta, tá? Fala dela. Mandou na caixa postal a bala de menta. Rafinha, obrigada. Deus abençoe, viu? Obrigada pelo donate. Tamo junto, Jujuzinha. E aí, Esmiliguido, como você tá? Bora? Estamos vendo os maiores assassinos, como eles foram capturados. cidadão modelo, mas em 2004 o seu ego falou mais alto. Ele viu que outros casos estavam ganhando atenção e decidiu retomar o contato com a mídia. Enviou cartas, objetos, provocações. A polícia montou uma força-tarefa. Dennis, acreditando ser mais esperto que todos, perguntou em uma carta se seria seguro enviar mais informações em um disquete. A polícia, em uma jogada genial, mentiu. Sim, é seguro. E ele enviou. Os investigadores recuperaram metadados deletados do disquete, mostrando que o documento havia sido editado por um Dennis em um computador na igreja luterana Christ. Uma busca rápida. Dennis Rader, presidente do conselho da igreja, cruzaram seu DNA com amostras de uma cena de crime. Combinação perfeita. Foi preso em 25 de fevereiro de 2005. No interrogatório perguntou: "Vocês mentiram pra mim sobre o disquete ser seguro?" Como se a polícia tivesse obrigação de ser honesta com ele. Dennis está cumprindo 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua, onde finalmente não tem controle sobre nada. Credo. Gary Ridgway confessou 71 casos ao longo de 20 anos em Washington, tornando-se um dos criminosos mais insanos da história americana, escondido atrás de uma vida completamente normal. Gary era invisível, e foi exatamente isso que o tornou tão perigoso por tanto tempo. Ele era um pintor de caminhões, casado 3 vezes, frequentava a igreja, lia a Bíblia. Nada nele gritava perigo. Entre 82 e 98, mulheres desapareciam nas estradas de Seattle. Depois, apareciam perto do Rio Green. A polícia sabia que era um único responsável, mas não conseguia identificá-lo. Olha, tudo mulher. Nossa, como elas são parecidas. E passou em um teste de polígrafo. Isso o manteve livre por mais 17 anos. A tecnologia, então, salvou o caso. Em 87, as amostras de DNA foram coletadas de algumas vítimas, mas a tecnologia da época não era sofisticada o suficiente. Vocês acreditam nesse aparelho aí? Em 2001, avanços permitiram uma análise mais precisa. As amostras foram testadas novamente. Gary Ridgway apareceu, foi preso e surpreendentemente confessou tudo em troca de evitar a pena capital. Suas confissões eram frias, mecânicas, sem emoção. Descrevia os locais, os métodos, com a mesma indiferença de quem descreve uma receita de bolo. Ele não entendia por que isso era errado. Para ele, estava apenas limpando as ruas. Está cumprindo prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Olha, uma mulher. Hornos foi a psicopata que se tornou prostituta e deu fim à existência de 7 homens na rodovia da Flórida, alegando legítima defesa contra agressões. A história de Aileen é diferente, não porque ela seja menos culpada, mas porque seu caminho até virar criminosa foi pavimentado com trauma desde o nascimento. Vai ver, ela era bonita, sinistra, né? Vivendo nas ruas aos 14 anos, sobrevivendo através de se vender. Em 1989, algo a quebrou. Ela começou a dar fim aos seus clientes. 7 homens foram encontrados sem existência na rodovia da Flórida. Aileen alegava legítima defesa. Dizia que todos tentaram agredi-la. A polícia não acreditou.
As evidências mostravam agressividade e não defesa. Ela foi Olha ela capturada rindo. através de um padrão nas armas usadas. Todas pertenciam às suas vítimas. Eileen havia roubado e vendido os pertences. A munição rastreada levou direto a ela. Durante o julgamento, ela oscilava entre arrependimento e raiva explosiva. Sua namorada testemunhou Rafa. contra ela em troca de imunidade. Eita. Eileen sentiu-se traída pela única pessoa que a amava. Foi condenada em 1992 Ela e teve seu participava, fim será? em 2002. Suas últimas palavras foram bizarras, algo sobre naves espaciais. Sua história virou um filme. Ih, Até hoje, lá, Rafa. debates continuam. Ela era uma vítima que se tornou criminosa ou simplesmente uma predadora que usava trauma como desculpa. John Wayne Gacy foi o criminoso que Ele se era vestia palhaço? de pogo ou palhaço para entreter pessoas em hospitais e festas, Larga a mão, enquanto vocês. no seu porão e jardim da sua Ela foi casa em abusada? Chicago Ah, mas isso não é desculpa, havia né, coisas Taurino? sinistras. Ah, então todo mundo A que for dualidade abusado vai virar um cão. cinematográfica Não. e aterradora. Durante o dia, ele era um cidadão modelo, empresário de sucesso, organizava churrascos para a vizinhança, Não conheço esse. Também, vamos ver. se vestia de palhaço para instituições de caridade. Durante a noite, ele se transformava em um predador. Olha. Entre 1972 e 78, Palhaço feio. pelo menos 33 jovens desapareceram. O cheiro da casa de Gacy era insuportável. Ele dizia aos vizinhos que era um problema de encanamento. O Na vizinho verdade, mandou 3 não era reais. Ai, ele... Nossa, ele enterrava as pessoas na casa dele, ninguém desconfiou. Como assim? isso. Não, mentira, A com esse captura 2. começou por uma mãe persistente. Dois, Em dos dois dezembro de primeiro. 78, Robert Pist, 15 anos, desapareceu após mencionar que iria na casa de Gacy Nossa, para ele era discutir forte. sobre um emprego. Sua mãe, Elizabeth, não Cachorro descansou. Pressionou a polícia incansavelmente. Os investigadores começaram a investigar Gacy. Descobriram um histórico de acusações anteriores. Obtiveram mandado de busca. Quando entraram na casa, Não, eu o assistia cheiro era bastante, hein? inegável. Ia lá, Encontraram o fedor. primeiro, depois o segundo. No total, 29 estavam enterrados na propriedade, Gente, que 4 loucura. jogados em um rio próximo. Gacy loucura. confessou, mas tentou alegar insanidade. Não funcionou. Teve seu fim por uma injeção letal em 1994, Ah, não até sofreu o fim, nada. sem nenhum remorso. 29. A casa dele Richard fedia. Ramirez foi o Night Stalker, que invadia casas em Los Angeles durante a madrugada entre 84 e 85, deixando 14 vítimas e aterrorizando uma cidade inteira que trancava as portas e Já assisti janelas Telefone com pavor. Richard transformou Los Angeles em uma cidade fantasma. Durante o verão de 85, ninguém dormia tranquilo. Ele invadia casas aleatoriamente sem padrão de Stalker. vítimas ou localização. Jovens, idosos, homens e mulheres. Deixava símbolos satânicos, pentagramas Ih, desenhados Rafael. nas paredes. A cidade entrou em pânico Que bonitinho, coletivo. né, Rafa? Lojas de ferragens venderam todas as fechaduras e alarmes. Ô, A louco. polícia não tinha pistas sólidas até que testemunhas começaram a descrever um homem magro, dente podre, Eita. cheiro terrível. Ixi. Em agosto de 85, os investigadores tiveram uma sorte. Impressões Já digitais assisti foram esse encontradas em um esse. carro abandonado. Identificaram Ramirez. Sua foto foi divulgada em todos os jornais. No dia seguinte, Ramirez, que não sabia que havia sido identificado, entrou em uma loja em um bairro hispânico. Uma senhora o reconheceu e gritou: "El Matador". Ramirez tentou fugir correndo. Moradores do bairro o perseguiram, formando uma multidão. Aê, Ele tentou carai. roubar um carro, mas o motorista o golpeou Ele com tinha uma namorada chave na inglesa. cadeia? Quando a polícia chegou, teve que protegê-lo das pessoas que queriam fazer ali justiça com as próprias mãos. Durante o julgamento, ele sorria para as câmeras, fazendo símbolos satânicos. Foi Credo. condenado e perdeu a existência na prisão em 2013, vítima de complicações de saúde. Eu acho que passaram ele. Edmund Kemper foi um Passaram criminoso ele. de 2,6 metros de altura e QI de 145 que encerrou a existência de 10 pessoas, Calado, incluindo vereador. sua mãe e avós. Depois, calmamente ligou para a polícia e confessou Onde você tudo mora, que por nojo? telefone. Ed Kemper é talvez o Ed caso Kemper. mais bizarro dessa lista. Não porque seus crimes fossem únicos, mas porque o final foi 2,6 completamente inesperado. Ele lá, era o uma tamanho dele. contradição ambulante.
gigante gentil em público, Tá porra. monstro calculista em particular. Depois de passar anos em um hospital psiquiátrico por ter encerrado a existência de seus avós aos 15 anos, foi liberado sob Nossa! custódia da mãe. Sua relação com ela era muito tóxica. Entre 72 e 73, deu um fim a 6 estudantes universitárias. Depois, em abril de 73, ele mudou. Ele finalmente direcionou sua raiva para a fonte, a mãe. Após o ato, ligou para uma amiga dela e repetiu o processo. Então, em vez de fugir, Ed Kemper pegou o carro e dirigiu por 3 dias, esperando ser preso. Quando não foi, ele mesmo ligou para a polícia de um telefone público em Colorado. Rapaz, Sou olha como ele é Ed alto, Kemper. gente do Vocês céu. me procuram por vários casos. Os policiais locais não acreditaram. Ele teve que ligar mais 3 vezes, até que eles verificassem e confirmassem. Kemper foi preso, sem resistência nenhuma. No tribunal foi extremamente cooperativo, fornecendo detalhes horríveis com Ele tranquilidade parece ser meio lento, perturbadora. né? Quando o cara ele é Recebeu prisão grandão. perpétua. Até hoje ele participa de estudos psicológicos, ajudando investigadores a entender a mente de um criminoso, porque ele se entregou. Até hoje, ninguém sabe ao certo. David Berkowitz foi o filho de Sam, Esse eu conheço. que aterrorizou Nova York entre 1976 e 77, terminando com a existência de 6 pessoas com um revólver calibre 44, alegando receber ordens de um cachorro demoníaco pertencente ao seu vizinho Sam. David Berkowitz transformou o verão de 77 no verão do medo em Nova York. Entre julho de 76 e junho de 77, ele atacava casais jovens em carros estacionados, Tem um geralmente filme, não tem mulheres dele? com cabelo longo e escuro. Enviava cartas para polícias e louca. jornais, assinadas como Son of Sam. Uma dizia: "Eu sou um monstro, eu sou o filho de Sam." A cidade entrou em paranoia coletiva. Mulheres tingiam o cabelo de loiro, evitando sair à noite. Salões de danças porra. fechavam cedo. A captura veio de uma forma absurdamente simples: uma multa de estacionamento. Na noite do seu último ataque, uma testemunha viu um homem estranho perto de um carro mal estacionado. A polícia verificou todas as multas emitidas naquela área durante a noite. Encontraram o nome de David, verificaram o endereço, encontraram o Ford Galaxy com um rifle no banco de trás. Em 10 de agosto de 77, policiais esperaram David sair de casa. Quando o viram, aproximaram-se. Ele sorriu e disse: "Vocês finalmente me pegaram. Olha que cuzão. Por que demoraram tanto?" Confessou tudo. Primeiro alegou que o cachorro do vizinho, Harvey, era possuído por um demônio antigo que ordenava tudo. Anos depois, Ele sempre mete admitiu essa, né? que Que é o inventou a demônio. história do cachorro, mas nunca explicou o verdadeiro motivo. Está cumprindo 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua, tornou-se um cristão na prisão e agora expressa arrependimento profundo. Não E acredito. você, Vocês acreditam? conhecia todas essas histórias? Responda nos caoseiro, né? comentários. Se gostou do vídeo, se culpa é inscreva do no canal cachorro. e curta o vídeo para mais vídeos. Ah, eu não caio nesse papinho aí não, de que virou evangélico. Uma pessoa dessa não tem, acho que, fala, salvação, porque é problema aqui, né? Tipo, falta alguma parte do cérebro. Acredito nele igual acredito em Papai Noel.